Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz, é um grande prazer estar aqui com todos vocês para mais essa live, esse bate-papo espiritual. Tá? Antes, se você não está inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva aí em nosso canal, né? Dá um like depois se você gostou do nosso bate-papo no final, dá um like aí, compartilhe com seus amigos, para que todos possam ver. Isso aqui vai ficar gravado, tá? Essa live fica gravada e as pessoas podem assistir quantas vezes quiser. Você pode indicar para os seus amigos ver depois esse nosso bate-papo sobre espiritualidade, ok? Tá? Então, vamos começar, Juliana? Vamos com a primeira pergunta, né, desse nosso bate-papo bastante informal, sem nenhum tema definido, onde a gente pode dialogar e tentar responder o maior número de perguntas das pessoas. E lembrando sempre que como são muitas pessoas que acessam essa live, é difícil nós respondermos a todas as perguntas, tá ok? Então, paciência, tá? A gente vai tentar fazer o melhor possível. Então, vamos lá. Professor, eu gostaria que você falasse sobre a ligação da espiritualidade com a prosperidade. A lei da atração é realmente algo que funciona? Bom, muito bem. Para que você entenda muito bem essa questão, ela funciona sim, tá? Em primeiro lugar, a lei da atração, ela diz o seguinte, tá? Em primeiro lugar, ok? A lei da atração, ela diz o seguinte, presta bem atenção. Você sempre atrai aquilo, né, que você vibra. Essa é a base fundamental, ok? Então, o segredo da prosperidade, o segredo de viver uma vida em paz e harmonia, é o que vai chegar à minha vida. Eu vou vivendo, vou caminhando a minha jornada, e o que eu vou cruzando, o que eu vou atraindo, que pessoas vão estar próximas, quais as coisas que estarão chegando até mim. Então, esta é a lei fundamental. Então vê lá, se você vibrar amor, se você vibrar bondade, tá? Se você for uma pessoa carinhosa, tá? Certo? Você está me entendendo? Se você vibrar essas coisas, uma coisa muito importante, você tem que vibrar uma coisa chamada agradecimento. Né? Você tem que aprender a agradecer por estar vivo, por estar vivendo essa experiência. É claro que todos nós temos momentos difíceis, passamos por certas situações, mas tudo é um grande teste. A nossa alma está vivendo uma experiência aqui. Nós temos uma experiência kármica, nós já plantamos coisas lá atrás e estamos resgatando. Agora daqui para frente, eu posso plantar coisas totalmente novas e atrair essas coisas daqui para frente na minha vida. Siddhartha Gautama, o Buda, dizia assim, somos aquilo que pensamos que somos. Tá? Então nós somos aquilo que pensamos. Isso significa que se você pensar, se você colocar na cabeça só coisas negativas, né? Isso significa que você vai vibrar coisas negativas. Então você vai atrair coisas que você julga negativa. Se você pensar positivo, né? Se você pensar alegria, é isso que você vai atrair. Porque pensamento é vibração. Pensamento é uma construção no cenário espiritual, no cenário, né? Então, isso funciona assim. Então, quando você vibra isso, você cria um campo áurico em torno de você. E pessoas, fatos e casos e coisas, o plano astral, os mentores astrais, você vai atrair uma egrégora espiritual também. E essa egrégora espiritual vai ser uma egrégora de luz, de acordo com o que você está vibrando, né? Daquilo que você está plantando na sua jornada, na sua vida. E essa egrégora vai te ajudar, vai te abrir portas, vai te colocar em caminhos onde você vai evoluir, vai aprender, vai crescer, né? É isso daí. Então funciona assim, tá?
Funciona e muito ainda. Professor, para o senhor as doenças podem vir de padrões de sentimentos e pensamentos? Essa questão já está mais do que provada em nossa medicina. Tá? Nós temos a chamada, doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? Primeiro, ela começa na psique do ser humano. Ela começa na área emocional. Então, se você tem uma depressão, se você tem uma certa angústia, se você tem determinados problemas emocionais fortes, com o tempo, se você não curar esses sentimentos, essas emoções elas irão afetar o seu mecanismo biológico. Elas irão afetar as células, o seu sistema imunológico vai ficar enfraquecido e, portanto, você fica muito suscetível a ataques de bactérias e vírus. Uma pessoa muito deprimida, ela fica com o sistema imunológico muito baixo. Já uma pessoa muito feliz, alegre, de bem com a vida, dificilmente fica doente. Exatamente porque todas as suas células, todo o seu campo energético vibra essa atividade e o sistema imunológico ele é muito alto. Então as doenças passam por ele e não o afetam. Tá? Então é muito importante, sim, as doenças podem ter fundo psicológico, psíquico, psicossomático, ok? Então é muito importante isso. Então por isso é bom a gente mudar a nossa vibração mental, mudar as nossas emoções, né? Se você está deprimido, depressivo por alguma coisa, tem que dar um up nisso aí, tem que levantar. Se ficar muito tempo nessa situação, você vai gerar um quadro doentio físico por causa disso. Tá? Para que serve as naves cilíndricas relatadas na casuística ufológica? Qual raça pilota essas naves? Interessante, né? As famosas naves charutos, né? O pessoal fala muito nos Estados Unidos de tic-tac, né? Aqueles modelos tic-tac, porque tic-tac é um docinho americano, né? Compridinho assim, né? Tal, e essas naves são parecidas, elas são cilindros. Oi? Som tá baixo? Bota a matriz para mim. Ei, não, tá alto, tá normal aqui. Às vezes o sistema deles aqui tá muito, senão começa a estourar. Tá estourando vermelho aqui já. Bom, se muita pessoa reclamar, né, dá um up aí, mas talvez não seja preciso não. Então, voltando ao assunto. Então, as naves cilíndricas, geralmente elas são naves maiores. São naves que passam de 500 metros, sabe? Até 1.500 metros de comprimento já foi visto essas naves. Então, na casuística ufológica. Então, a gente chama de nave-mãe. Né, onde dessas naves maiores partem outras naves menores, aquelas luzes que ficam em volta, as chamadas sondas ou naves menores mesmo que saem fazendo pesquisas aí. Agora, quem pilota? O problema é o seguinte, gente, vocês têm que entender que a manifestação extraterrestre entre nós aqui na Terra, existem centenas de raças que se manifestam entre nós. Tá? E esses seres, eles operam em conjunto. Se você entrar numa nave-mãe dessa, cilíndrica, você vai encontrar greyzinhos, você vai encontrar os pleidianos, você vai encontrar reptiliano, você vai encontrar raças bastante variadas, todas dentro da mesma nave. Parece até, né, uma daquelas séries de Jornada nas Estrelas, né, que você tem na ponte operacional, você tem várias raças ali dentro, operando muito, porque essas naves são da Federação. Elas não são de uma raça específica. Todas as naves extraterrestres pertencem à Federação. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Ok? Então é isso. Professor, o Raul Seixas tinha algum tipo de mediunidade para fazer as músicas que fez? Bom, eu conheço muita gente que esteve muito próxima do Raul, sabe? E eu lembro quando eu fiz aquele show especial que está gravado, aí vocês podem assistir. Nós fizemos um show já há muitos anos atrás, está gravado até hoje na internet aí para vocês assistirem, chama Lá do Culto Esotérico das Músicas de Raul Seixas, onde eu toco, canto e interpreto as letras do Raul. Tá?
E eu conheci, assim, pessoalmente, veio assistir várias palestras minhas, uma pessoa, uma senhora, que ela era presidente da Sociedade Alternativa, onde o Raul fazia parte, onde o Raul fundou, tá? No Rio de Janeiro, tal. Eles estavam tentando montar essa famosa Sociedade Alternativa aqui no Brasil, né? E ela assistiu essa minha live, né, que a gente fez com as músicas do Raul, e ela falou que era tudo aquilo mesmo, que ela convivia direto com o Raul, o Raul tinha todas essas maluquices mesmo, né, ligado ao esoterismo. Porém, ele não era médium, tá? Ele não era médium, era um cara assim muito conectado mesmo, né, com a rebeldia que todos os jovens carregavam na década de 60, 70, 80, né? Nos Estados Unidos nós tivemos todo o movimento hippie, na Europa também, que é o grande movimento da contracultura, todos buscando novas soluções, novas saídas para a civilização, para a humanidade, né? Bob Dylan nos Estados Unidos foi o grande ídolo, né, deste movimento. Aqui no Brasil foi o Raul, mas lá nos Estados Unidos foi o Bob Dylan. Bob Dylan era o cabeça intelectual de todo o movimento hippie nos Estados Unidos, em termos musicais, em termos de um poeta. Inclusive por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Pelas suas letras de música e tudo mais, né? Então, mas ele não era médium, tá? Pelas informações que eu tenho de pessoas muito próximas dele, tá? Ele não tinha mediunidade de clarividência, clarivisão. Ele podia ser uma pessoa extremamente intuitiva, né? Extremamente criativa, como muitos músicos e muitos artistas o são, né? Boa tarde, professor. Gostaria que falasse um pouco mais sobre o jogo do copo ou o Ouija, né? Muitas pessoas que jogam relatam acontecimentos sobrenaturais, realmente invocam os espíritos. Vamos lá. Olha, tudo começou, né, lá nos séculos passados, lá, né, 1800. As pessoas começavam com a brincadeira do copo, tentando sempre estabelecer uma comunicação com o plano espiritual, usando alguma técnica, né? Tinha até a mesa falante, a mesa que batia, tinha aquele jogo da letrinha, lembra? Não precisava ser copo, era aquele ponteiro que você andava através das letras assim. E o do copo, né? Então, isso funcionava muito naquela época. Hoje, eu não sei se funciona muito, os espíritos estão muito afim de ficar aí, porque as coisas evoluíram tanto, né? Muito, que hoje a psicografia ela é muito mais clara, muito mais rápida, do que ficar pegando um copo letra por letra ou alguma coisa assim, né? Então, eu acho que hoje você vai no centro espírita, você tem grandes médiums, você tem muitos trabalhos de gente boa contatando com os espíritos de uma forma muito mais clara do que ficar brincando com um copinho ali, né? Isso aí é coisa do passado. Eu nunca fiz isso, nunca me interessei em fazer isso, porque meus contatos em relação é completamente diferente, né? Vamos lá, Ju. Se uma nave antigravidade entrar em um buraco negro, né? Se o buraco negro for isso que os cientistas falam, ela consegue sair sem problemas? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro. Por que os cientistas chamam essa praia de buraco negro? Todas as vezes que você ouvir uma palavra na física, escuro, negro ou infinito, isso significa, você traduz essas três palavras como não sei. Todas as vezes fala, o que acontece dentro de um buraco negro? Não sei. O que acontece? O que é energia escura? Não sei. Né? O que é matéria escura? Também não sei. Os físicos não sabem. Quando eles não sabem, eles dão esses títulos para as coisas. E não há teoria para isso ainda. Buraco negro não tem teoria. Não tem teoria para além do horizonte do evento. Sabe? Nós conseguimos construir uma física até a borda, que a gente chama de horizonte dos eventos, a curvatura do espaço-tempo. Depois que a curvatura se torna infinita, sabe por quê? Significa o seguinte, gente, o que é um buraco negro? Deixa eu explicar para vocês. Todos vocês já fizeram essa divisão aqui? Quanto que dá essa divisão aqui? Vocês sabem? Quanto que se 1 por 0 dá quanto? Vamos, quero ver se vocês são bons. Tem gente que vai falar, Laércio, não dá, tá, Terra tem matemática até que fala isso, mas na verdade não, na verdade os físicos estudam sempre o limite, né? O limite, né, por exemplo, aí seria 1 sobre x, né?
quando x tende a zero, né, isso dá quanto? Isso na verdade, né, é assim, infinito. É um número infinitamente grande. Tá? E quando você faz um gráfico de coisas assim, né, todos vocês sabem, quando você tem um gráfico do x e y, quando a função é 1 sobre x, né, você vai ver que o seu gráfico fica assim, ó, né, ó. Ou seja, quando o número vai ficando muito pequeno, ele vai ficando muito, o valor de y vai subindo, e quando tende a zero, o valor de y é infinitamente grande. Tá? É infinitamente grande, ok? Então, a matemática de Einstein, quando Einstein vai definir a curvatura do espaço-tempo, a matemática, a equação matemática dele, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma equação desse tipo, onde, num determinado momento, esta curvatura do espaço-tempo ela tende para infinito. E infinito para nós significa não sabemos, não sei. Não há física para nós, nós não conseguimos escrever uma matemática nessas questões chamadas extremos da situação, entendeu? Então, não adianta a gente nem especular aqui, né? Se uma nave passa ou se não passa, tá? Vai que isso tudo esteja tudo errado, essa porcaria, seja uma teoria tão distorcida que não funciona. Né? A gente não sabe. Então, hoje a gente tem teoria, mas amanhã a gente pode mudar. Né? A física muda todo o tempo. Né? É isso. Ah lá, por que muitos espíritas são carnívoros e não sabem sobre o vegetarianismo? Bom, claro que sabem. Isso aí já foi muito discutido, né? Isso já foi muito discutido. Ju, você tem aquela foto, você consegue botar aquela foto para mim lá do Emmanuel? Vê se você acha para mim, faz favor. Ela está no nosso arquivo de imagens aí. Essa daí mesmo. Põe para o pessoal ver. Amplia ela. Olha, para responder a sua pergunta, tá? Eu vou ler um texto aqui, ó. Tá? Todos vocês podem ler aí, ó. Emmanuel sobre matadouros e frigoríficos. Emmanuel, para quem não sabe, é o guia espiritual do Chico Xavier. Tá ok? Essa é uma mensagem psicografada por Chico Xavier, né? Em 1941, ó, tá? Vamos lá. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, não é que os espíritas não sabem, é que eles não querem aceitar uma mudança real. Os espíritos sempre anunciaram que o vegetarianismo é o melhor caminho, né? Se você for numa religião Silk, por exemplo, na Índia, os Silks na Índia, que é uma religião muito grande, hein? O hinduísmo Silk é uma das maiores religiões da Índia. 100% vegetariano. Eles não matam nem uma formiga, sabe? Assim, conscientemente, tá? Então, eles preservam todo e respeitam harmoniosamente todos os seres vivos e são 100% vegetarianos. Eles são veganos, na verdade. Nem ovo, nem leite eles consomem, saca? Os Silks. É uma religião muito grande na Índia. Então, quando o espiritismo aqui no Brasil kardecista, né, ele foi introduzido, eu creio o seguinte, que no início da década de 30, 40, 50, até antes, o brasileiro era 100% católico. Só existia catolicismo aqui no Brasil. Tá? Então, para você impor o espiritismo, né, como uma vertente, foi uma briga terrível com os católicos. E os católicos eram 100% carnívoros. Então, o que talvez o espiritismo kardecista, né, fez? Eles foram bem devagar nessa questão. Então, vamos introduzir o espiritismo, vamos introduzir... Mas se a gente começar a mexer demais, né,
Não vão ter adepto nenhum. Se você falar para aqueles caras que estavam fugindo da igreja, por baixo do pano, para ir numa sessão espírita, e ouve do espírita que ele tem que se tornar vegetariano a partir de agora, né? A família inteira carnívora, churrasco, ia ser um choque muito grande consciencial naquela época. E o espiritismo não ia ser aceito de forma alguma, né? Então, por isso, eles maneiraram na coisa. Mas os próprios médiuns, eles poderiam ser vegetarianos se quisessem. Chico, Divaldo, né? O próprio Valdo Vieira, né? Que já sempre falou sobre vegetarianismo. Eles próprios afirmam. O Valdo Vieira sempre afirmou que ser vegetariano é a melhor coisa que tem, que os espíritos falam. Mas ele já estava velho, já estava carnívoro a vida inteira, que não adiantava mudar. Pra você ter uma ideia, ele fala isso. Agora, quem foi para o espiritismo Ramatiz, né, a linha Ramatiz, espírita no Brasil, dos livros psicografados por Hercílio Mais, em Curitiba, vão saber, né, que é 100% vegetariana a doutrina de Ramatiz. Ok? Então, é claro que é, né? É um ser vivo, mas não é um ser com uma alma encarnada daquele jeito ali, não tem aquele sistema nervoso diferente, é um processo diferente. Você não... por exemplo, se eu for comer um grão, todos os cereais, gente, presta atenção, todos os cereais, eu só me alimento dele depois que o pé morre, sabia que a planta morre? Um pé de milho, por exemplo, eu só colho o milho quando o milho está morto, a planta está morta. Eu só colho arroz, eu só colho feijão, eu só colho trigo, eu só colho a cevada, né? Somente quando a planta morre. São plantas de ciclo curto, elas nascem, crescem e morrem em 6 meses. Né? Depois muda o inverno, a temperatura, elas morrem mesmo. Então você colhe o arroz, colhe depois que a planta está morta. Os legumes, vegetais, as frutas podem ser apanhadas, você não está matando pé nenhum, ela vai jogar aquela planta fora, depois que ela amadurece, ela cai. Tomate é uma fruta, sabe? As verduras e legumes, você não precisa matar o pé também. Você pode tirar couve. Todo mundo que planta couve sabe que a gente vai tirando folhinha, o pé está vivo ali, você não mata ele. Ele vai brotando de novo. Um alface pode ser feito isso também. É só você ter uma agricultura orgânica consciente. Um pé de alface chega a mais ou menos 1,5 metro de altura. Até as pessoas que não conhecem no mercado, sabe aquele pé de alfacinho, sabe nunca. Mas o alface, até ele na semente, ele chega a 1,5 metro de altura. Até. Pé de couve chega maior que a casa. Uma casa, 3 metros de altura, 4 metros, um pé de couve. Né? Eu sei porque eu cultivei a vida inteira, né? Então, tudo é como você vai fazer essa agricultura. Como você pode fazer uma agricultura 100% orgânica, sem usar agrotóxico, né? Tem muitas maneiras de você, né? Se você for ovo-lacto, por exemplo, você pode simplesmente pegar ovo orgânico, a gente chama de galinha feliz, né? De vaca feliz, não é aquela vaca tratada daquele jeito todo, uma grande produção de leite e tal, né? Então tudo tem uma maneira mais superior, mais espiritual de você fazer isso. Mas sem dúvida nenhuma, a alimentação vegetariana é 1 milhão de vezes melhor em termos energéticos, nutricionais e vibracionais para o espírito humano. Tá aí a frase de Emmanuel. Então, o espírita só não é vegetariano porque ele não quer, porque os espíritos sempre deram toque e deram. Né? Lala, quando um animal que estava em tratamento no plano físico morre de uma doença, ele continua sendo tratado no plano espiritual com os espíritos humanos? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Em grande parte, né, se a doença é uma doença física, só está no campo biológico dele, né, ao morrer, ele não vai sofrer muitas sequelas, não. Né? Mas se esse animal tiver uma sequela astral, sem dúvida nenhuma, tem toda uma equipe no plano espiritual, né? E às vezes nem de seres humanos, viu? Não é o homem veterinário, em grande parte, mas às vezes é o reino Deva. O próprio reino Deva tem inteligências avançadas e superiores que cuidam de toda a ordem dévica no planeta Terra. É só você pensar, antes de existir, há 40 mil anos atrás, antes de existir qualquer ser humano aqui na Terra, quem cuidava de tudo aqui? Quem cuidava de todos os seres vivos, todos os animais que existiam aqui? Na época dos dinossauros, quem cuidava de tudo isso? Né? Não tinha ser humano aqui. Então, a própria ordem dévica tem o seu ramo no plano astral que cuida dos seus espíritos, que preparam as reencarnações desses animais,
que tratam deles no mundo espiritual, que colocam eles em determinados locais para que eles possam viver sua jornada espiritual também. Tá? É muito parecido com a gente. Professor, a perda de um ente querido pode ser considerado um karma? Claro que não. Em primeiro lugar, a palavra está errada. Ninguém perde ninguém. Você nunca em sua vida, quando um ente querido parte para o plano astral, você não deve usar nunca essa palavra, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão. Perdeu nada, ele está do seu lado, aí você que não vê, você que é cego. Né? Ninguém perde ninguém morre. As pessoas estão... É só você abrir a terceira visão, cara. É porque você é cego. Né? Entendeu? Mas ninguém morre, está todo mundo ali convivendo com você. Se você tivesse um momento de unidade boa, você conversava, interagia, tinha conselho dos pais ainda, brigava com os pais do mesmo jeito que você briga em vida. Durante muito tempo, porque nada muda, cara. Ele só não tem mais o corpo, só não interage com as coisas deste mundo aqui no sentido mais direto. Mas se todos fossem abertos e mediúnicos, quem vai chorar em velório? A gente dá graças a Deus nesse corpo kármico. O corpo é kármico. O corpo doente, às vezes um corpo já velho, ultrapassado, cheio de problemas. O negócio é largar esse corpo e trocar por outro bonitão, gostosão. Né? Então, não é karma, não tem nada a ver com karma, tá? A perda. Cada um vai embora na hora certa. Cada ser humano cumpre sua jornada aqui na Terra dentro de um projeto muito bem estabelecido. E na hora da partida, né? Ele vai partir independente, né? Se ele é jovem, se ele é mais velho, se ele é muito velho, sabe? É aquela bela história, né? Professor, posso diminuir meu karma fazendo boas ações como ajudar os pobres? Claro que não. Deixa de ser idiota, rapaz. Nesse sentido, eu falo claro para as pessoas. Né? Você não comercializa com o plano espiritual, não, tá? Aí eu vou fazer, para eu ter um toco. Eu vou receber toco, daí o meu karma vai diminuir, eu vou ganhar pontos. De jeito nenhum. Você tem que ser bom, porque você quer bom. Você não tem que ser bom para ganhar alguma coisa para ser bom. Aí é muito fácil, né? Você está fazendo um comércio, sabe? É igual gente que paga promessa, né? Fazer um comércio com Deus, com o santo, né? Aí se o senhor me dá uma graça, eu pago uma promessa, levo uma cruz lá na igreja de não sei das quantas. Né? Se o senhor me der uma graça, eu faço uma grande doação para uma instituição de caridade. Pô, vá a merda, né? Olha, gente, doação, ajudar os pobres, caridade é uma coisa daqui do coração, da alma, do espírito, do estado de harmonia do espírito, do estado de amor que você tem pelo próximo. Você tem que fazer isso sem desejar absolutamente nada. Tá? O plano espiritual não comercializa com você, não. E tem outra. Ninguém ameniza karma coisa nenhuma. O que você fez lá atrás está feito, você vai pagar. O que você pode fazer é plantar daqui para frente. Para lá na frente não tem mais karma para resgatar. Mas o que você fez não tem como mudar. Não tem jeitinho brasileiro, não. Né? Agora eu sou bonzinho, virei um santo tal, mas fui um tremendo filho da puta em vida passada, torturei, matei, destruí. Você acha que vai evaporar isso aí? De jeito nenhum, o que está feito e você resgata ele. Essa é a lei, essa é a justiça estelar, essa é a justiça cósmica. Portanto, né, saiba o que você planta hoje, porque o que você planta hoje você vai colher amanhã, tá? A justiça cósmica, tá vendo esses políticos aí que roubam, esses políticos que acham que tem poder, sabe? Esses políticos que desviam dinheiro da saúde, né, do sofrimento humano, que vai ficar tudo por isso? Ele pode passar a vida inteira sem ser preso. Né? Pode ter toda a proteção política e nunca ser preso. Mas do outro lado, deixa ele para nós, você vai ver o que nós vamos fazer com essa corja. Tá? Você pode enganar o povo aqui embaixo, você pode enganar os humildes aqui embaixo, você pode enganar os menos intelectualizados, você pode até escravizar e utilizar esses meios intelectualizados para o seu bem material, para o seu sucesso material, para o seu poder material. Mas lá em cima, tá tudo escrito aqui, cara. Tá? Nós passamos o filme e tem toda a fotografia do que você fez aqui. Pode ser. Aí você vai ver onde a gente vai encarnar você depois. E depois, se você está querendo fazer boas ações para amenizar o karma, isso não existe não, tá?
Você está trabalhando com gente lá em cima extremamente potencializada na justiça cósmica e estelar. Eles não brincam não, então vê se você não brinca também com eles. Professor, os incensos ou defumações realmente funcionam na visão espiritual? Funciona. Eu vou explicar para vocês por quê. Os espíritos nos dizem o seguinte, que a maior parte das pessoas carnívoras, comem muita carne, elas começam a exalar pela pele um odor de carniça podre. Nós não sentimos, mas os espíritos sentem. Nós parece que estamos até acostumados com certos perfumes, mas a vibração astral que nós emanamos, a gente fede pra cacete. Então, quando nós acendemos os incensos, tornamos um ambiente muito mais saudável, facilita os espíritos, eles não precisam ir assim, já tapando o nariz com máscara, aquelas puta máscaras para entrar num ambiente onde a gente está, porque a gente fede muito para eles. Tá? Então os incensos criam uma aura vibratória boa, um lugar perfumado, gostoso. Nós humanos, você adora, você acha que você gosta de entrar num lugar fétido, fedendo pra caramba, carniça? Não, você gosta de entrar num lugar perfumado, com perfume de flores, gostoso, aquele ambiente maravilhoso. Os espíritos também. Tá? Então, tudo é vibração. E vibração corporal, vibração energética, tem cor e tem perfume no mundo astral, tá? E tem som também no mundo astral. Bom, deixa eu dar um recadinho para vocês, pessoal, um intervalinho para um recado. Ó, amanhã, terça, quarta e quinta, às 20h30, nós temos um seminário especial online, tá? Às 20h30. O tema será os Pleiadianos. Então, terça, quarta e quinta, às 20h30, nós vamos destrinchar esse tema sobre os Pleiadianos. Quem são os Pleiadianos? De onde realmente eles vêm? Será que eles vêm das Pleias mesmo? Hã? Outra coisa, o que eles vêm fazer aqui na Terra? Por que os Pleiadianos são muito parecidos com a gente em termos humanoides, né? São altos, bonitos, né? Por que eles são tão parecidos com a gente? Então, nós vamos dialogar e discutir com profundidade a natureza dos chamados Pleiadianos, entre aspas, né? E o papel deles junto à humanidade Terra e a nossa relação até biológica com esses seres das estrelas. Ok? Muito bem. Já no próximo final de semana, sábado e domingo, aqui em nosso ashram da cidade de Limeira, nós estaremos, presta atenção, com um encontro presencial, dentro de todas as normas de segurança da Covid, com afastamento, com número mínimo de pessoas, tá? Com máscaras, tá? E nós estamos dentro desse protocolo aí, editado pelo governo, né? Do Ministério da Saúde. Então, o tema vai ser como viver bem nos dias de hoje. Nós vamos estar discutindo a importância do equilíbrio espiritual e material em nossas vidas, do equilíbrio emocional. Tá? Nós vamos estar discutindo também a importância de nós administrarmos a vida material e a vida espiritual, ou seja, dinheiro e espiritualidade, porque tem a ver essas duas energias, como lidar com elas de forma harmônica, né? Ok? Você acha que eu preciso largar de tudo, virar pobre, mendigo, andando para a rua aí, né? Na Índia, a Índia é muito engraçada, né? Tem aquele festival Kumbh Mela na Índia, né? Você vê aquelas pessoas que largaram tudo. Eles ficam pelados, até nem roupa eles têm, né? Eles só pintam o corpo de cinza lá tal, e fica a vida inteira pelada, não possui absolutamente mais nada, não tem posse nenhuma. A única devoção dele é o guru, a única devoção dele é a busca da espiritualidade. Será que precisa ser assim? Será que precisa desses extremismos? Como o próprio Buda, Siddhartha Gautama, na época dele, ele entrou numa seita, né, para doutrinação espiritual, e essa seita era uma seita de mortificação da carne. E a história conta que Siddhartha Gautama, o Buda, passou mais de 6 anos se alimentando de estume,
né? Estume de vaca, de galinha, ou seja, literalmente comer bosta. Tá? Então, será que isso é preciso para a gente se espiritualizar, se transcender, se elevar? Tá? Então é isso que a gente vai discutir também. E sem dúvida, a importância dos relacionamentos afetivos e a espiritualidade. Será que a parceira que eu estou me relacionando vai me ajudar ou vai me atrapalhar no processo da minha espiritualidade, do meu despertar, do meu evoluir? Será que ela é uma cruz que eu tenho que carregar, um karma, ou é alguém que vai me ajudar e juntos nós vamos caminhar profundamente à frente e buscar uma jornada espiritual em conjunto? Certo? Ou é aquela pessoa que só enche o saco, né? Eu quero fazer uma prática, quero ir para lá, fica enchendo o saco, não deixa eu ir, e fica com os ciúmes e aquela coisa toda e impede a nossa jornada espiritual, né? E eu já vivi muito disso, vocês não têm noção. No meu espaço, quantas pessoas não começavam a frequentar meu espaço, tanto homens quanto mulheres, e de repente o parceiro não vinha, né? Porque não gostava desse assunto e tal. E a pessoa, né, aprofundava-se tanto, fazia tanto bem para ela, e a pessoa lá em casa começava a morrer de ciúmes, começava a proibir ela de fazer os cursos, de vir, ou seja, avançar na sua espiritualidade. Isso tem demais, vocês não entendem. Então, isso nós vamos discutir bastante. E contando que quem não poderá vir presencialmente, participar com a gente aqui, nós temos meditação à noite na nossa pirâmide, que está prontinha, a nossa vigília noturna, nós temos as práticas pela manhã, de exercício de tai chi, de yoga, tudo embaixo da pirâmide, com um centro de energia muito gostoso, que nós inauguramos aqui em nosso ato, e a gente convida você para vir participar e conhecer o nosso espaço. Mas para quem não puder vir, mora muito longe, até em outros países, essas 3 conferências serão transmitidas online, tá? Então, a importância do equilíbrio em nossas vidas, o dinheiro e a espiritualidade e espiritualidade dos relacionamentos afetivos. São 3 temas que nós vamos estar fazendo online também. Então, para você participar, como é que você faz? Entra em nosso site, veja lá, né, palestras, né, encontros presenciais ou o próprio que a gente falou aqui das aulas de amanhã, né? E faça sua inscrição. Faça sua inscrição e participe com a gente, tanto presencial quanto online, tá ok? Então, está feito o convite, o site é laerciofonseca.com.br, tá ok? É isso. Vamos continuar as perguntas? Vamos lá então. Professor, poderia explicar de forma simples como se dá o funcionamento dos portais que permitem o deslocamento dos OVNIs dentro da Via Láctea? Muito bem. As coisas não são tão simples. Eu vou tentar simplificar ao máximo. Elas não são simples, senão a nossa física já tinha descoberto faz tempo, né? Os cientistas já tinham feito isso. Ela não é simples. Se fosse simples, todo mundo já tinha feito, né? Então é uma coisa muito mais sofisticada do que a gente possa imaginar de antemão. Mas vocês se lembram do Jornada nas Estrelas, Star Trek? Star Trek vai usar uma teoria de Albert Einstein de dobra espacial, de tentar dobrar o espaço para diminuir as distâncias interestelares. E a nave ela vai se deslocar, né, abaixo da velocidade da luz. No entanto, quando ela dobra o espaço, ela corta caminho. Né? Ela corta caminho, mas ela não viaja com a velocidade maior da luz. Agora, em termos matemáticos, se você faz uma dobra, você pode percorrer uma distância que demoraria anos. Você pode percorrer essa distância em horas ou dias. Tá? É assim que se faz. Isso na técnica de coisa. Mas se você assistir a última série Jornada nas Estrelas, a nova geração que tem aí, que é a Discovery, né, que está no Netflix, você vai ver que os caras descobrem, né, uma técnica de deslocar-se no espaço que é exatamente como os discos voadores fazem. Os discos voadores saltam de um ponto para outro, instantaneamente. Pá, pá. Não tem tempo na viagem, é salto quântico. É como o elétron quando salta de um nível para o outro nível, para outra camada energética no átomo, né? Quando ele faz isso, ele não existe no intervalo entre o salto. Ele some aqui e aparece no outro nível quântico de energia. Né? E ele salta no espaço, né? Teoricamente. Então, nós físicos
Nós fazemos isso e observamos isso constantemente no átomo, né? Mas jamais conseguimos fazer essa mesma coisa para corpos gigantes, aqui massivos, com muitos átomos, fazer ele saltar. Mas teoricamente é possível, né? A não localidade, né? Você tem fenômenos não locais instantâneos. Então você pode fazer o salto também de partículas, né? Entendeu? Então é basicamente assim que funciona os portais estelares e como os UFOs deslocam pela galáxia. Ok? É isso. Não é através de dobra espacial que eles fazem, não. É outro processo. Bom, por que a arqueologia não consegue encontrar nosso L perdido? Ele realmente existe? Não consegue encontrar porque não existe. O homem parece pronto. Esse homem moderno aqui é trazido de fora. Ele parece pronto aqui na Terra de uma hora para outra, né? Desceu uma nave aqui, soltou um monte de gente parecida com a gente aqui, saca? Né? E começamos a reproduzir isso aqui, reproduzir, adaptar o sistema, tal. Eles ajudaram no começo essa adaptação e depois de um tempo que as almas começaram a usar os corpos. No início era uma programação apenas uma inteligência artificial. Aí, a hora que eles perceberam que esses corpos estavam bem adaptados, a inteligência artificial funcionava, a gente já comia, já, né, podia achar alimento, podia sobreviver, tá? Aí as almas começaram a conectar e a descer para viver experiência através desse veículo aqui. Por isso que você não vai encontrar o elo perdido. A gente não veio do macaco. De jeito nenhum, né? Professor, minha dificuldade maior, né, no caminho espiritual é a falta de disciplina. Como manter um ritmo sem perder o foco e a motivação? Bom, sozinha você não vai conseguir fazer isso. O brasileiro é disperso pra caramba. Primeira festa de aniversário, ele larga tudo, né? Primeiro show de rock, primeiro bailão que ele tem, ele larga tudo, né? Ou seja, você tem que entrar para uma academia de yoga, entra para uma academia de tai chi, entra para um centro de meditação. Constantemente você vai nessas práticas para você centrar a sua energia, focar a sua energia. Você está entendendo? Senão não tem jeito, cara. Se você ficar sozinho, você não faz nada. Você não faz nada. Se você não entrar num grupinho legal, que você possa ter um compromisso, um centro espírita que você frequente 3 vezes por semana, tá lá ajudando, trabalhando, aprendendo. Vai lá, faz um curso de médium também. Não tem outro jeito, cara. É disciplina na meditação, no treinamento, na alimentação, em tudo. Sem disciplina ninguém consegue nada. Tá? Boa tarde, professor Laércio. Gostaria de saber o que é aquelas mandalas coloridas que surgem na tela mental quando se está meditando. Olha, é muito difícil eu entrar na sua viagem, né, mental, nas suas meditações e ver o que está acontecendo lá dentro. Cada ser humano é um universo. Ele é um universo totalmente diferente, cada um vive uma coisa. É aquela velha história, né? Quando o pessoal toma um LSD, né, e isso era feito nos Estados Unidos na década de 60, né, inclusive sob auspícios de professores universitários, faziam pesquisas, né, que não era proibida essa droga ainda, né? Eles botavam 100 pessoas no auditório e todo mundo tomava LSD, né? E todo mundo ficava na viagem lá, pá. Mas cada um na sua viagem. As coisas não dava para você dizer que todo mundo fez igual, aconteceu a mesma coisa para todo mundo. A mente de cada um, né, ia para um lugar diferente. Um via uma coisa, outro via outra, tal, outro fantasiava de um jeito. Você está me entendendo? E a própria meditação em si, ela é uma viagem através do oxigênio, através do prana. Então cada indivíduo tem uma experiência, tem um insight diferente. E é difícil descrever o que está acontecendo dentro da sua mente, o que é as suas visões que você tem. Só mesmo você poderá compreender o teu próprio ser. A jornada é solitária, cara. A jornada é interior. A jornada é para dentro mesmo e não tem quem você levar junto, tá? O senhor pode comentar mais sobre as curas feitas quando se usa a pirâmide de base quadrada? O lance é o seguinte: todos esses processos são pesquisas, né? A gente não tem nada pronto, né? Uma teoria altamente completa, definida sobre o que acontece embaixo das pirâmides. Porque, na verdade, tem que investigar tudo. Vamos supor que você cria uma pirâmide, né, e começa a meditar lá embaixo, começa a trazer amigos, pessoas com problemas, com cura. Aí a gente pergunta até que ponto é a pirâmide que está curando, até que ponto o plano espiritual está intervindo ali também, está fazendo um processo de cura e te ajudando. Né?
Por exemplo, nós vamos fazer as nossas práticas de curas espirituais aqui em Limeira debaixo da pirâmide, mas a gente sabe que tem uma equipe espiritual ajudando também. Então, às vezes, nunca é só a pirâmide, né? A pirâmide é um ponto focal. É como você construir uma igreja, né? E todo mundo converte, vai lá para a igreja, né? Aí os espíritos vão lá e reza todo mundo e o processo de cura vai acontecendo ali. Talvez a pirâmide seja algo assim, ela é uma antena, ela capta uma certa quantidade de energia e esta energia ajuda sim o plano espiritual e, né, a gente absorver essa energia e poder melhorar. É como você entrar embaixo de uma cachoeira. Quando você entra embaixo de uma cachoeira, ocorre uma limpeza vibratória, uma limpeza energética maravilhosa. Né? Embaixo da pirâmide, sem dúvida, é uma cachoeira de energia também que nossos olhos não veem, mas o paranormal, o sensitivo pode ver. Como que tudo está sendo canalizado ali. Tá? Então é isso que acontece. É uma coisa muito poderosa mesmo. Tá? Professor, o que quer dizer? O que dizer para as pessoas que estão em dúvida sobre a utilização da vacina? Bom, o lance é o seguinte. Ó. Durante toda a história da humanidade, né, a ciência foi evoluindo na compreensão do que eram as doenças e como combater essas doenças, ok? Né? Nós tivemos, né, a varíola matou milhões nesse planeta, é uma doença terrível. Se você tivesse varíola, cara, você ia ver, essa Covid não é nada perto da varíola. A varíola soltava aqueles pústulas, né, hemorragia, aquelas pústulas pelo corpo, o cara fedia, ele começava a apodrecer de fora para dentro, cara, um negócio absurdo, tá? Era horrível, a pessoa fedia, depois morria. Sabe, aquelas pústulas que explodiam pelo corpo, assim. E o que erradicou essa doença? Vacina. Tudo bem. O próprio presidente dos Estados Unidos, né, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha paralisia infantil. Ele andava de cadeira de roda e mal como andava. Como que a gente eliminou 100% no mundo a paralisia infantil? As pessoas que tinham karma tão difícil de andar, né, se arrastando nesse planeta por causa da paralisia infantil. A vacina salvou a humanidade, a vacina Sabin salvou a humanidade desse mal. Né? A antirrábica, a chamada vacina antirrábica, a vacina contra o tétano, as pessoas furavam o pezinho ali, a semana que vem estava morta. Pisava num prego, estava morta. Hoje você vai lá, você toma uma vacina, você toma uma injeção. Antes, né, você pisa num prego, demora um tempo para aquela bactéria ou vírus que estava no prego se desenvolver no seu organismo. Por isso dá tempo de você ir lá tomar uma injeção, uma vacina, que se estimula muito mais rápido o sistema imunológico e ele combate aquela infecção. E não precisa gangrenar, cortar sua perna e fazer tudo. Né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um sobrinho meu, né, que aconteceu o seguinte, ele pisou num prego, na ponta de um prego aqui, no pé. Hoje a perna dele está cortada até aqui. Certo? Nem com toda a medicina moderna a gente conseguiu salvar as pernas dele. Que foi dando osteomielite, foi dando problema, e... Entende? Então, a vacina é a única esperança que a gente tem de fazer um controle em massa de pragas e doenças. Você tá, a vacina contra o antrax foi uma das primeiras. Tá? Então, é o que a gente tem. É a ferramenta de controle. Por que você acha que os Estados Unidos está todo mundo se abrindo lá, tirando a máscara, fazendo festa, fazendo show? Porque foi todo mundo vacinado praticamente. Então o Brasil vai ter que ser esse caminho. Não tem outra saída. Eu já tomei minha vacina. Eu sou um cientista. Eu acredito na ciência. Sabe? A ciência já salvou a humanidade de muitas pragas e muito mal. A gente inventou antibiótico, cara. Antes do antibiótico, o cara gangrenava a perna. A Primeira Guerra Mundial foi a maior carnificina. As pessoas tomavam um tiro na perna, ou cortava a perna, ou morria de infecção. Entendeu? Então, você tem que acreditar na ciência. A gente evoluiu muito cientificamente. A gente não pode ficar aí achando que tudo é conspiração, tudo não sei o quê. É claro que as indústrias farmacêuticas veem nessa vacina uma mina de ouro, né? Uma mina de ouro. Você fabricar 18 bilhões de vacina para vacinar o planeta inteiro é muita grana. Você está entendendo? Entendeu? Né? Mas, infelizmente, é o que a gente tem. Nós temos um sistema capitalista, né?
Nós temos aí, graças a Deus, que nós pagamos os nossos impostos, a vacina vem de graça para nós, né? Porque se ela não fosse de graça, você ia pagar R$ 1.000 a dose. Vamos lá. Professor, como acontece o contato com os seus mentores? Eles se materializam na sua frente ou ocorre por telepatia? Olha, a materialização é uma coisa extremamente rara de acontecer e não há necessidade. Porque ela é muito chocante com as outras pessoas que estão em volta, tal assim. Então, o médium, ele vê os espíritos como se ele estivesse vendo uma pessoa normal, uma pessoa comum, como se a pessoa tivesse materializada. Então, para os médiums, não há nenhuma necessidade de materialização física. Tá? Embora, né, muitas sessões espíritas, o próprio Chico Xavier, né, participava de uma sessão espírita com um famoso médium brasileiro chamado Peixotinho, que era um médium de materialização. Então os espíritos materializavam nas sessões espíritas. Hoje é muito raro. O próprio plano espiritual não quer fazer mais isso. Você pode organizar grupos, tal, centro espírita, eles não materializam mais. É muito raro achar um centro que espíritos se materializam hoje. Tem mais, Ju? Essa daí? Professor, como é a nossa aparência no plano astral, quando nos projetamos? Escolhemos a nossa roupa? Geralmente, as pessoas não escolhem, porque tecnicamente você sairia peladão, certo? Né? A sua roupa, seu corpo físico, está tudo aí. Então você sai praticamente peladão, né? Mas na verdade, o que acontece? Como a gente tem um fluxo de energia, nós parecemos que temos uma coisa que cobre o nosso corpo, assim, uma coisa tênue, né? Não é nem roupa. É o nosso próprio reflexo energético vibracional, né? Que nos deixa muito parecido com o nosso próprio corpo físico. Lá no astral ninguém me liga se você está de roupa, se não está de roupa, cara. Né? É que nem praia de nudismo aqui, tá todo mundo pelado, ninguém tá nem aí com o teu corpo, com o teu sexo, com o teu, sabe? Você está me entendendo? Mas geralmente a gente tem essa tendência de não aparecer os nossos órgãos, de ter uma pequena leve tênue, né? Aí quando você interagir com os espíritos de uma forma geral, você, né, sabe como usar uma roupa no mundo astral, como ter uma roupa no mundo astral, tá bom? Professor, viver na montanha, só plantando e meditando, e sem interação com pessoas, não seria fugir de responsabilidades reencarnatórias e perder a chance de evolução com relação com os familiares? Olha, isso aí depende, sabe? Depende. Por exemplo, muitos monges iam meditar, mas ele não ia meditar sozinho na montanha, tinha uma comunidade lá. Né? O mosteiro de Shaolin, chegou a época que tinha mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas em Shaolin. Né? Então, é muito raro as pessoas que se isolam, né? Em eremitérios, em moradias das montanhas. Não é toda seita que faz isso. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, nunca me isolei, nunca fui me isolar nas montanhas, né? O meu trabalho está aqui, minha missão está aqui, e não é necessário. Tem muita coisa que não é necessário. Mas tem pessoas, tem personalidades que em determinados momentos da vida, eles se acham necessário ficar só, voltar para dentro, viver uma vida mais assim, asceta, né? Para ele é muito bom, para a personalidade daquele momento dele, né? A gente não deve criticar o outro. A gente deve ver o que é bom pra gente. Se pra gente é legal, eu faço. Se não for legal pra mim, eu não faço, mas também deixo o outro fazer. Né? Cada um na sua. É como sexualidade, cara. Cada um curte a sua sexualidade. A gente não tem que ficar botando nariz na sexualidade dos outros. Né? Cada um vive a sua e boa. Então é isso, pessoal. Eu desejo muita luz, muita paz e agradeço a presença de todos vocês. Muita paz.